em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Pai, para que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima do que? De todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, e vos vivificou. Vocês estão entendendo até aqui? O que é isso aqui? A gente não vai apenas morar no céu, para ficarmos lá e subirmos ao templo em Jerusalém, na Nova Jerusalém, e adorarmos e clamarmos que Ele é santo. Não, seremos como Cristo, filhos da adoção. Assim como Cristo foi arrebatado, transformado num corpo glorificado, louvado seja Deus, a igreja também tem o mesmo direito, porque a igreja é chamada de corpo de Cristo, filhos da adoção de Deus Pai, por meio da redenção que há no sangue de Cristo. Então eu e você receberemos a totalidade da vida espiritual. Há um versículo que diz assim: em esperança somos salvos. Então hoje temos a esperança de ser salvos. Naquele dia não necessitará nem mais de esperança, porque aquilo que esperávamos chegou. Então reinaremos com Cristo. Agora olha só, louvado seja Deus. O versículo do capítulo 2, versículo 11 diz assim: portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo ereis gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, aleluia, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Louvado seja Deus. Queridos, veja bem agora, livro de Colossenses capítulo 1, um pouquinho para frente de onde você está, acho que 2 livros para frente de onde você está. Olha só o que você vai ler, o que é que vai acontecer com você no dia da sua transformação. Está anotando não? Está anotando não? Está acompanhando, mas não está anotando. Olha só. Colossenses capítulo 1, versículo 9, começa assim. Todo mundo achou Colossenses? Está difícil aí. Está difícil. 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 Está difícil.
Colossenses. Então a gente viu em Efésios que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e estamos assentados com Cristo acima de todo principado e poder. Vocês viram isso? Amém? Estamos acima com Cristo, acima de todo principado e poder. Quando você descobre isso, você percebe que os demônios são mentirosos. Por isso que o que separa a unção pastoral é apenas a unção para o serviço. Se você buscar e beber do mesmo Espírito, se você buscar e beber da mesma palavra, qualquer situação você pode encarar expulsando demônios. Não é só pastor que expulsa demônios, é você também como igreja. Não é só pastor que traz libertação sobre a vida dos cativos, é toda a igreja que tem o mesmo direito e a mesma autoridade. Amém, queridos? Vamos voltar a um ponto só específico. O que separa a gente de um médico mesmo? Conhecimento. O que separa a gente de um juiz mesmo? Beleza, mas todos eles precisam de pão? Todos eles precisam de água? Todos eles precisam se alimentar? Então não tem diferença de ser humano para ser humano? Não tem diferença. Então, se você adquirir conhecimento, louvado seja Deus, você vai andar na mesma atmosfera que qualquer pessoa espiritual anda. Amém? Você tem a autoridade e o poder de conquistar qualquer coisa que a vida espiritual fala que você tem direito de conquistar. Por isso que tem assim, muitas pessoas, por exemplo, você está na casa de uma amiga sua, de um amigo seu, aí aquela pessoa está com vários problemas e de repente você, pelo Espírito, entende que ali tem demônios. Que não é só uma situação natural ali, almática, é um problema emocional. Não, você sabe que por trás daquele problema tem um demônio. Aí você fala assim, não, então vou chamar o pastor para vir orar por você. Se você fosse um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais dedicado, se você jejuasse, orasse, buscasse a palavra e pedisse mais discernimento, você não chamaria o pastor. Porque o ide, pregar o evangelho a toda criatura, não é só para pastor, é para toda a igreja, porque toda a igreja também é o corpo de Cristo. Por isso que na igreja você entra e você sai para achar pastagens. João 10, versículo 9, a gente leu aqui esses dias. Amém? Então, você fala assim, irmão, posso orar por você? Talvez você nunca fez isso, nunca expulsou um demônio na vida. E de repente você fala assim, posso orar por você? Você sabia que você tem esse direito? Você fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Tal. Satanás, em nome de Jesus, sai! E veja o que acontece. Porque tudo é por fé. Ai, pastor, manifestou. Ai, meu Deus, manifestou. Será que você faria isso? Já fez? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, nós temos os mesmos direitos, porque sobre a sua cabeça, uma vez que você já aceitou Cristo, seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida, Satanás tem ódio de você. E você também tem que ter ódio do diabo. Não é coitado do diabo, não. É bem feito mesmo. Vai para os quintos dos infernos. Você para lá e deixa eu com a minha salvação. Amém? Então, ajude as pessoas, porque o que separa você, aliás, na verdade não separa. É o mesmo direito. Então, a gente está em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência, o quê? Inteligência o quê? Inteligência espiritual, louvado seja Deus. Corroborados, fortalecidos com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, com toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13, escute isso aqui. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha aqui para mim. Inteligência o que mesmo? Sabedoria e inteligência. Aí o texto diz, ele nos tirou da potestade das trevas. Eu tive a minha experiência com as trevas, eu não sabia que eu estava em trevas, até eu começar a receber mais a palavra e orar e jejuar. Aí eu entendo esse texto perfeitamente, porque eu vi na madrugada, ninguém me contou, eu vi na madrugada, quando eu acordei,
eu era assim, já estava jejuando e orando e buscando, mas nada tinha acontecido ainda. Eu vi que o meu corpo ficou travado e eu, de olho aberto, olhando para tudo, estava claro, janela aberta, eu vi o guarda-roupa, vi a porta, vi o meu irmão aqui do meu lado, o Jonathan, e tentei pegar ele, não consegui porque eu estava completamente travado, e no espírito o Senhor falou assim para mim: expulsa os demônios. Aí eu fui falar, não conseguia falar, fui até chamar alguém, não conseguia gritar. Aí no espírito eu comecei a expulsar os demônios, no espírito. A minha boca não falava, mas eu estava literalmente acordado com os olhos abertos. E de repente eu senti aquela libertação, e aí diante de mim assim saiu um vulto. E ele parou em pé na minha frente assim, e eu olhei para ele, como eu estou olhando para vocês. Da hora, né? Dá um medo na hora. Aí eu peguei e levantei a mão: sai daqui em nome de Jesus. E meio panguando, meio que dormindo, meio com o corpo querendo não obedecer. E eu saí com ele, saía correndo atrás dele no corredor da casa, assim, dos meus pais lá em Rio Preto. E saí: sai em nome de Jesus, sai. Ele foi para a cozinha. Eu: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Ele vazou pela janela: sai em nome de Jesus. E ele pegou e foi embora. Aí foi esse dia que eu bati na porta dos meus pais e falei assim: o demônio estava lá no quarto. Vocês não viram não? Porque na minha cabeça eu achei que pastor tinha aquele feeling espiritual, né? De saber o que está acontecendo toda hora. Eu achava que era assim os pastores, né? Que tá vendo tudo com os olhos abertos, assim, espirituais. E não é. Mas o detalhe é, nesse dia esse texto começou a ter cumprimento na minha vida. Coisas que eu não sabia. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O detalhe que eu quero dizer é: pode ser que você não teve uma experiência igual a minha, mas você foi liberto. Pode ser que você não teve uma experiência igual a minha, mas olha o texto. Ele te tirou da potestade das trevas. Só que você pode não ter visto isso. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que isso aconteceu. Não é porque eu não vi que não aconteceu. Aconteceu. Agora, qualquer área da tua vida que você ainda tem uma tendência para o pecado e está preso num pecado oculto, seja prostituição, seja masturbação, seja pornografia, seja mentira, seja pegar o que não é teu, seja, sabe, roubar e tal, você tem manias e coisa feia ainda te acompanham, escuta uma coisa: você precisa se consagrar e se santificar para que o sangue de Jesus Cristo tenha efeito com poder e grande glória, para que isso aconteça na nossa vida, para que isso aconteça na sua vida, você ser tirado da potestade das trevas, do poder das trevas. Por trás daquela tentação, por trás daquele pecado, existe um demônio específico que te prende ali. Então é necessário orar, é necessário jejuar, é necessário olhar e falar assim: eu não vou perder minha salvação, eu vou valorizar o sangue de Cristo, porque Ele me comprou, aleluia, para morar no reino dos céus, aleluia, e reinar com Ele na glória. Então, queridos, preste atenção: existe potestade das trevas, as potestades do ar. Preste atenção nesses textos que vocês estão lendo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já pertence a Deus. Diga glória a Deus. Vamos continuar o mesmo texto. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Escute isso aqui. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, em Cristo Jesus, que é o quê? A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, lê para mim. Vocês leram? Vamos ler na tela, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Se você lê o livro de Crônicas, se você lê o livro de Salmos, o salmista Davi começou a ter uma visão, uma revelação e começou a escrever.
ele já conhecia as escrituras de Deus libertando o povo de Israel da onde? Do Egito. E de repente o salmista Davi escreve assim: e o Senhor deu ordem, dizendo ao dominador dos povos: solta o meu povo para me adorar no deserto. Humbertinho, você está aí ainda? Dá um Google aí, você vai achar um texto assim: e o Senhor deu ordem ao dominador dos povos, dizendo: solta o meu povo. O que está criado? O que está criado? Volta ao versículo 16. Não é para colocar. Quando você pesquisa, some. É pesquisa no celular. Deixa o texto aqui para mim. Oxi. Mas então vocês estão com a Bíblia na mão aí, vamos acompanhando. Então, quando você repara bem nos textos que está escrito, existia um dominador dos povos lá no Egito. Além da terra, existem tronos, dominações, principados. Vocês estão entendendo isso? Quem que era aquele bichinho que apareceu para mim aí, nesse dia aí no vulto, que eu acabei de contar? Era um soldadinho, ele é chamado na Bíblia de hoste maligna. Soldado maligno, hostes. Então, principados, potestades, poderes espirituais da maldade, hostes malignas nas regiões aonde? Celestiais, a gente já vai ver. Agora, por que eu entrei nesse aspecto do Apocalipse, nesse aspecto? Para que você entenda o seu direito como cristão. O seu direito de salvação não é apenas chegar lá no céu e santo, 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 1 hora, 2 horas, 10 horas, 15 horas, 24 horas, eternidade, eternidade, tu és santo, 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 santo. Não é assim que a gente vai ficar. A gente vai adorar o tempo todo, porque a adoração é um estilo de vida, a adoração não é uma prática religiosa. Veja bem, queridos, voltou aí? Se achar outro, lá, pode ir. Não, aí é uma oração, tu és o dominador, falando de Deus. Mas aí é nos Salmos e também lá em Crônicas. Mas tem outros textos que fazem referência aos dominadores deste mundo tenebroso. Pode falar. Vai lá. Amém? Então, queridos, vocês estão prestando atenção? Deixa eu ver. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Esse texto é bom, fazendo referência sobre Deus como dominador sobre todas as coisas. Mas não é esse texto. É onde ele manda o dominador soltar o povo. Mas voltando ao ponto, vamos lá em Colossenses ainda, onde a gente foi no versículo 16. Amém? Só dá o Google, se você achar, faz no celular isso aí, tá? Para você não ficar me atrapalhando no faz no seu celular, pega o seu celular e dá um Google no celular, porque se você fizer dar um Google no data show da igreja, você vai ficar tirando o texto, eu não quero que tire o texto. Então Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Nele quem? Estou fazendo a pergunta, nele quem? Diga aí, em Jesus. Amém? Diga assim, no Filho de Deus. Amém? É necessário vocês entenderem mais sobre Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou por meio dele. Subsistir é ser sustentada. Tudo que existe, só existe por causa dele e é sustentada por ele. Amém?
Por que os demônios existem? Por causa dele, porque foram criados nele. Agora, deixa eu fazer uma referência para vocês não me interpretarem mal. Espera aí, foi Jesus que criou os demônios? Não. Ele criou anjos que os servissem. Só que a maldade dos anjos, caídos, seguiram o diabo, que seguiram Lúcifer, que não era diabo, ele era chamado de Lúcifer, anjo de luz, que se revestia de luz. Ele não era luz, mas foi Deus que criou ele assim, amém? Foi Jesus que criou ele assim. Agora, ele se revoltou, se rebelou, aí ele é chamado então de adversário, de Satanás. Deus não fez o mal. Satanás se tornou o próprio mal, juntamente com seus demônios. Então, quando Jesus Cristo criou tronos, dominações e tudo mais, era para tudo ser perfeito. Mas houve a rebelião espiritual nos céus, nessas regiões celestiais, em toda a criação que está invisível hoje diante dos nossos olhos. Agora, preste atenção nisso aqui. Aí eles se tornaram mal, mas tudo foi criado em Cristo. Então, como tudo foi criado em Cristo, por causa dele, para ele, todas as coisas subsistem por ele, são sustentadas por ele, ele vai destruí-los de forma legítima, usando a minha vida e a sua. Você vai ser transformado, não para ficar de joelhos, clamando santo, santo, santo. Isso a gente vai fazer o tempo todo, louvado seja Deus, no nosso espírito, no nosso coração. Mas nós vamos pegar demônios pelo pescoço. E vai dizer, sai daqui, você está preso. Aonde? Nas regiões do abismo. Eu vou prender você lá. Eu vou dar ordem aos anjos para te prender lá, porque essa autoridade eu recebi de Jesus. Pastor, está escrito? Vamos ver? Amém? Oh, glória! Diga assim, quem nunca ouviu isso? Fala assim, eu nunca ouvi. Por isso que eu falo, estudo bíblico, irmãos, estudo bíblico. Palavra, a gente prega o evangelho de maneira simples, louvado seja Deus. Estudo bíblico é assim, como é que chama? Caldo de mocotó, que vocês falam, é mocotó, é coisa forte. Feijoada. Assim? Amém. Primeira vez, glória a Deus. Glória a Deus. Então, olha só o que está escrito. Deus quer que a gente cresça com sabedoria e inteligência espiritual. Falta de inteligência espiritual faz você correr dos demônios. Força na inteligência espiritual. Pelo Espírito Santo revestido na tua vida, aleluia, você tem capacidade, autoridade para fazer muitas coisas. Então, olha só isso aqui. Tudo é sustentado por Ele. E Ele agora vai usar a igreja para destronar esses tronos que estão ocupados por demônios. Quem é que tem agora o direito legítimo de ocupar os tronos? Oi? A igreja. Oh, glória! Olha só o que Paulo escreveu em Efésios que você leu comigo. Por isso que é bom você anotar. Fomos abençoados com todas as bênçãos aonde? Em que regiões? Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos para o louvor da sua glória. Quando você lê isso, você fala assim, esse é o meu direito? É o seu direito. Mas o que eu fiz para merecer isso? Você nunca mereceu, mas os méritos de Cristo deu essa graça para você. E nele foram criadas todas essas coisas. Versículo 16 ainda. Deixa eu ver o versículo 16. Nele foram criadas todas essas coisas que estão nos céus e na terra. Beleza, glória a Deus, vocês entenderam já isso. Versículo 17. Ele, antes de todas as coisas são sustentadas por ele. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o próprio Cristo trouxe reconciliação. O que é você reconciliar algo? Isso acho que está fácil para a gente entender. Amém? Tornar, trazer de volta. Tornar, trazer de volta. Eu vou dar um negócio para vocês que talvez vocês nunca ouviram dessa forma. O que o sacrifício de Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? O que ele fez foi muito mais do que nos salvar. Foi recuperar o reino que Adão perdeu no Éden.
que é que está escrito que Jesus Cristo disse assim? Não vai dar tempo de eu ler, eu vou ter que avançar, amém? Vou fazer assim, ó. Vocês estão comigo? Diga glória a Deus. Por que é que está escrito na cruz, quando Jesus está pendurado assim: Pai, por que me desamparaste? Sendo que o Pai e o Filho são um, são indivisíveis. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha para mim, vocês estão olhando para o Pai, é João 14, não é? Quem me vê a mim, vem o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha para mim, crê-me, pelo menos por causa das mesmas obras. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Lembra dessa passagem? Eu e o Pai somos um. Os escribas e fariseus: você falou que tu és o Filho de Deus, você faz de você mesmo Deus, isso é blasfêmia. Foram lá crucificar ele. Agora, por que ele disse: Pai, por que me desamparaste? Por que o Pai se retirou dele? Exatamente, eu quero lembrar vocês isso aqui. Escute isso aqui, em nome do Senhor Jesus. O batismo de Jesus foi um batismo inverso do nosso. O nosso batismo é para a remissão de pecados, amém? Glória a Deus. Quando aceitamos a fé, o sangue de Jesus Cristo nos cobre, e agora todo aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo é o selo público da nossa fé interior. Então, quando alguém é batizado, louvado seja Deus, existe festa nos céus. Os anjos de Deus pegam o seu nome, levam o teu nome para ser escrito no livro da vida, e os anjos chegam lá todo pulando e cantando: aleluia, ele foi salvo, aleluia, ele foi salvo, glória a Deus, mais uma alma para Jesus, aleluia. Cadê o livro? Pega o livro, como é que ele chama? Ele chama Rafael Aparecido Moraes. Põe o nome dele no livro, porque agora ele é um filho de Deus na terra, vamos lá ajudá-lo. Agora Deus vai mandar anjos, aleluia. Tem festa no céu ou não tem, crente? Aleluia, não está escrito? Beleza, e aí o nome dele está escrito no livro da vida, nosso batismo de arrependimento, louvado seja Deus. Mas Jesus foi batizado. Jesus foi batizado por quê? João Batista está pregando o batismo do arrependimento. Vem Jesus, João Batista fala assim: não, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, meu Senhor. Eu devo ser batizado por ti, então vem, já me batiza logo, e aí eu já vou te seguir, Senhor Jesus. João Batista falou para ele. Jesus falou assim: foi da vontade do Pai que isso assim se cumprisse, para que toda a escritura se cumpra, para que toda a justiça se cumpra. Aí João Batista vai e batiza ele. Por quê? Você vai ter que entender o que está escrito no Antigo Testamento. Quando eles foram passar o Rio Jordão, quer dizer, deserto, amém? Sai do Egito, deserto, 40 anos, agora Rio Jordão. Deus falou assim: Israel, não passa antes da minha presença entrar no Rio Jordão. Aí vai primeiro os sacerdotes, os levitas que carregavam a arca, entram no Rio Jordão, e o Rio Jordão para de correr. A Bíblia fala que virou um montoão assim de águas, e uma parede invisível se tornou ali, e os israelitas passaram em terra seca. Aí o rio desceu mais um pouco, abriu um grande caminho e parou também de correr. Passaram em terra seca. Mas como? Primeiro a arca. O que representava a arca mesmo? A presença de Deus com eles. Então, primeiro a presença. O que o Rio Jordão representa? Quem que foi mergulhado 7 vezes no Rio Jordão com lepra? Naamã. Rio Jordão representa um rio de pecado. O machado caiu lá no Rio Jordão, e o profeta Eliseu falou: manda flutuar esse machado. Aí ele catou uma madeira e jogou. Ele consagrou uma madeira e jogou. Madeira, corpo de Cristo. Madeira, cruz de Cristo. Flutuou o machado como se fosse um isopor. Você fala: absurdo. Lógico, era a nossa vida no pecado, afundada no pecado. Só que a graça dele nos fez flutuar e nos trouxe para fora e nos resgatou. Aleluia. Amém. Aí vem a presença de Deus no Rio Jordão. O que o Rio Jordão representa? Representa um rio de pecado. A presença de Deus entrou para fazer cessar o pecado, para eles então passarem sem pecado, porque a graça de Deus, a presença de Deus suportou o pecado, e eles então passaram em terra seca de forma santa, santificados pela presença dele, para poder entrar na terra prometida. Agora escute isso aqui. Vem Jesus Cristo agora na terra. Vocês entenderam a referência do Antigo Testamento? Vem Jesus Cristo na terra. João Batista me batiza. Por quê? Porque eu sou a presença de Deus na terra. A partir de mim, todo pecado é anulado. Irmãos, pregando e arrepiando. Oh, glória! A partir de mim, todo pecado será anulado. A partir de mim, todo pecado parará de correr na vida daquele que crê. Aí vem Jesus e é batizado. Agora ele vai perdoar a mulher lá que foi pega em adultério. Beleza, ela acabou de adulterar, pegaram ela, senhor, foi pega em adultério, o Antigo Testamento manda a gente apedrejar. O senhor diz o quê? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A pergunta realmente era, espiritualmente, o pecado estava com culpa nela, ou o pecado já estava com a culpa nele? Nele, por quê?
Porque ele já havia sido batizado no Rio Jordão, para assumir a culpa daquela mulher que havia sido agora culpada daquele pecado. Ele olhou para ela e falou assim: teus pecados te são perdoados, vai e não peques mais. Por quê? Porque ela com ele, nele, aleluia, o rio de pecado parou de correr sobre a vida dela. Vocês estão me acompanhando até aqui? Tudo bem? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Cristo assume os nossos pecados aonde? No Rio Jordão. Aí ele vai perdoando tudo e todos. Louvado seja Deus. Aí ele carrega os nossos pecados para onde? Para a cruz do Calvário, depois de 3 anos e meio do seu batismo. Aí lá na cruz, louvado seja Deus, ele deixou muitas coisas escritas, mas ele disse assim, em João: ninguém me tira a vida. Em outras palavras, eu não morro não. Ninguém me tira a vida. Por quê? Porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. Eu tenho o poder de dar e de tornar a tomá-la. Eu tenho o poder de dar a minha vida e de tornar a tomá-la. Não posso ler porque não vai dar tempo. Amém? Está escrito. Pode ler o livro de João. Destrincha o livro de João, você vai encontrar esse texto que eu estou falando. Eu tenho o poder de dar a vida e de tornar a tomá-la. Ninguém me tira a vida. Olha só isso. Aí vai Jesus Cristo, está pendurado na cruz. Fui fazer pesquisa, você já deve ter visto isso também, seja pelas redes sociais ou por pesquisa mesmo no Google. Há um doutor que diz assim: é impossível Jesus Cristo não ter morrido antes. Ele deveria já ter morrido antes de chegar na cruz pela tortura que ele sofreu. Porque a dor da crucificação não era muito de chibatada, derramamento de muito sangue. Era apenas de crucificação, depois quebrava as pernas dos presos na cruz, na tortura romana, de muita dor, e depois eles degolavam, terminavam de matar, quebrava as pernas para morrer ali de dor e tal. Só que Jesus Cristo, quando ele começa a sofrer nas chibatadas que deram nele, o tanto de sangue derramado era para ele ter morrido pela hipotermia, pela falta do sangue no corpo. O coração dele ia pulsar sangue, não tinha mais sangue o coração ia parar. Só que qual que era o detalhe? A Bíblia diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A morte não tem domínio sobre ele. Mas qual que é a questão? A questão é que ele está lá na glória, ele está lá na cruz, pendurado, sangrando, praticamente morto fisicamente, mas ele não morria. Porque o texto diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a... Então, para morrer, para ter direito à morte, o que tinha que ter? Pecado. Jesus Cristo era pecador? No corpo dele, ele carregava os pecados, mas ele em si pecou? Então, escuta só, a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Na lei espiritual, escuta, na lei espiritual Deus criou leis e regras que jamais podem ser quebradas. Qual era? A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Agora escuta isso aqui. A Bíblia diz que a morte seria confrontada. Agora escuta a maneira legítima que Deus venceu a morte. Apocalipse você vai dizer assim, você vai ler: e ele venceu a morte. E a pergunta que eu sempre fiz era: Senhor, como? A morte é um espírito, ou seja, existe um trono da morte, existe uma dominação da morte, existe os abismos, existe o inferno, existe... A morte, ela reina, o reino, o império da morte. Está escrito: o império da morte, o reino da morte. E quem tinha as chaves da morte era o diabo, sim ou não? Não está escrito que quem tinha as chaves da morte e do inferno era o diabo? Aí, escuta isso aqui: a alma que pecar, essa morrerá. Então, a morte, quando ela passou a existir, por conta do pecado de Adão, a morte, ela veio à tona para reinar sobre toda a descendência de Adão, adâmica, sobre nós. Então, por isso que diz que não há um justo sequer e toda pessoa morrerá. No entanto, as pessoas de 100 anos atrás já não estão mais entre nós. As pessoas de 200 anos atrás já não estão mais entre nós. Morreram, vai lá no cemitério e abre o sepulcro, estão lá os ossos. Então a morte ainda reina, a morte reinou absoluta. Qual é o detalhe disso? O detalhe é que a morte era perfeita. Porque se Deus criou algo para fazer o que veio para fazer, e ela nunca errou naquilo que ela veio fazer, ela nunca pecou. Diga assim comigo: o espírito da morte não tinha nenhum pecado.
Então, Deus é santo e justo, e havia um espírito criado por Deus, chamado morte, para reinar e dominar onde houvesse pecado, em que esse espírito, então, só cumpriu, só obedeceu o que Deus mandou. Em outras palavras, a morte continuou sendo santa, a morte continuou sendo justa, porque onde habitava o pecado, ela dominava, onde habitava o pecado, ela reinava, era simples. Coloca para mim Romanos 5. Pode anotar isso, depois vocês meditam, tá? Deixa eu avançar, para a gente ganhar tempo. Senão vai começar o culto, de noite vocês vão estar aqui ainda comigo. Isso aqui é tudo agora uma ferramenta para nós, queridos, alicerçarmos a nossa fé e orarmos e amarmos cada vez mais o Senhor. Meu Deus. Romanos capítulo 5. Versículo 12 diz assim: porque como por um homem entrou o que, irmãos, no mundo? E pelo pecado o que? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aí você vai encontrar texto assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não é? Então veja, que é o Romanos 6, 23. E Romanos 3, 23. Agora, olha só. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Continua. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quer dizer, Adão é a figura daquele que havia de vir. Mas o detalhe que eu quero pegar aí com vocês é o domínio da morte, o império da morte, o trono da morte, a dominação da morte. Não tem tronos e dominações nos mundos espirituais? Então é necessário a gente entender isso. Olha agora que mistério tão lindo e profundo. Veio a lei, e a lei trouxe sim justiça e justificação para aqueles que ficaram debaixo da lei. Em outras palavras, ao invés de eu morrer e ter uma condenação eterna, fazia-se um sacrifício de animais para que o sangue dos animais cobrisse os pecados daquelas pessoas. Cobrissem. E pelo menos, graças a Deus, se a pessoa fosse fiel a Deus até o fim, ela seria salva. Todo judeu foi salvo pelo sangue do primeiro pacto, o sangue da primeira aliança. Então a morte reinou absoluta de Adão até... Oi? De Adão até quem? De Adão até Moisés. A morte, ela reinou absoluta. Não tinha ninguém que impedia ela de condenar todo mundo. No entanto, era todo mundo no abismo, só que havia uma separação entre o seio de Abraão e o Hades, o seio de Abraão e o inferno, eram no mesmo ambiente. Lucas 16, amém? Não dá tempo de eu ler tudo. Lucas 16, o seio de Abraão, depois um abismo que separava o seio de Abraão, e depois o Hades, o lugar de tormento, o inferno. A Bíblia diz assim: morreu o rico e morreu o Lázaro, Lucas 16. E o rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, o descanso na época. Amém? Ninguém podia acessar os céus. Por que não podia acessar os céus? Porque Cristo ainda não havia vindo. Amém? Só quando Cristo veio que foi tirado o seio de Abraão daquela região e foi estabelecido já o paraíso. As regiões celestiais já onde os salvos já estão, e o paraíso, só quem habita no paraíso são aqueles que já ressuscitaram com Cristo. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 27, 50 e alguma coisa. Porque você sabe que quando Jesus Cristo morreu, muitos dos mortos ressuscitaram, e quando Jesus Cristo subiu, eles já subiram com Cristo para inaugurar o paraíso. Amém, queridos? Tanto em Mateus capítulo 27, 50 e alguma coisa, como em Efésios 4, vai dizer que Cristo, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E Cristo abriu um novo caminho para a chegada até o trono de Deus. Isso tudo é no Espírito, tudo é espiritual. Vocês estão entendendo isso aqui? Agora preste atenção. Cristo então faz essa separação e vai. Mas qual é o detalhe antes disso? A morte reinava absoluta. Não tinha ninguém que parava o império da morte. Só que quando veio a lei, né? Abraão teve um pacto com Deus, Moisés estabeleceu a lei, e agora todos que morriam obedecendo a Deus iam para o seio de Abraão, abismo. Graças a Deus eles não passavam por lá de lá, nem os de lá passavam por lá de cá.
e aí o Hades, o inferno. Mas eles viam o sofrimento de todo mundo e aguardavam a promessa de que alguém tiraria eles dali, lá no mundo dos mortos. Eu vou precisar ficar aqui, eu faço esse estudo segunda-feira à noite, se vocês quiserem. Aí eu deixo tudo registrado, escrito, e gente, bota na tela, vocês anotam tudo. Hã? Por você pode? Precisa aprender mais? Ah, você precisa ir embora. Ah, daqui a pouco. Você é de Cacilândia, você é daqui. Amém. Então, queridos, vamos lá. São 20 para as 11 já, olha aí. Olha só isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Tronos e dominações. Escuta aqui. Por causa do pecado, era um direito legítimo desses demônios, desses principados e potestades terem e governarem. E por isso eles têm essa autoridade e governam. A morte tinha autoridade e poder para governar e dominar sobre toda pessoa que morresse. Então tem pecado, ela pode reinar. Tem pecado, ela já pode dominar. Amém? Ela só precisa de uma autorização divina para Deus falar assim, pode recolher. Ela vai lá e recolhe, acabou a conversa. Se vai ser salvo ou não, isso aí está com Deus agora. Mas qual que é o detalhe? Antes ninguém estava salvo. Só pela lei ou pelas obediências a Deus, louvado seja Deus, essas pessoas estavam todo mundo no mundo dos mortos. A única separação era que era o seio de Abraão e o abismo e o Hades. Lucas 16. Então, voltando ao ponto, escuta isso. Eles reinam absoluto, reinavam absoluto. Veio Cristo na semelhança da carne do pecado. Ele veio na semelhança da carne do pecado. Mostra para mim rapidamente Romanos 8:3. Diz assim, Romanos 8:3. Porque Deus enviando seu Filho na semelhança... Não, cadê? Porquanto que era impossível a lei, vista como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado aonde? Na carne. Então Jesus Cristo veio na nossa semelhança. Ele era Deus, deixou de ser Deus para assumir a nossa semelhança. Amém? Mostra para mim Filipenses, aquele texto que diz assim, que haja em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tem alguém pesquisando aí ou não? Está pesquisando isso, Humbertinho? Dá um Google aí. Olha lá. Não é isso. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 2. Filipenses 2:8, eu não lembro, viu? 2:8. Aí. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era quem? Deus, na mesma forma de Deus, amém? Falando de Jesus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Diga assim comigo, carne do pecado. Ele veio na nossa semelhança, semelhança da carne, amém? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Continua. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Cristo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, todo o joelho dos que estão nos céus, escuta, céus, amém? E na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora escuta isso aqui. Acabamos de ver Romanos 8:3. Porque Deus enviando seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Que haja em vós também o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, existindo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado na forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Amém? Escuta só, ele está pendurado na cruz, o que é que a morte vê? Um homem. Qual que era o direito da morte? De reinar e dominar sobre quem tivesse pecado, porque a morte nunca havia pecado, a morte só obedecia o que Deus mandou. Só que Jesus Cristo tinha pecado?
Não, Jesus Cristo passa muitas horas, tanto sangrando como pendurado na cruz, e não morria. Por quê? Porque nele estava a vida, ele era Deus na terra, o Emanuel, o Deus conosco. Ninguém me tira a vida, eu a dou. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Tenho o poder para dar a vida e de tornar a tomá-la. Então você podia esfaquear Jesus, degolar a cabeça de Jesus, ele não morreria. Isso é loucura, mas é o que está escrito. Só que ele estava na nossa semelhança. Então, na cruz do Calvário, pendurado, Deus Pai, que era a vida nele, faz assim, ó. E ele dá um brado. O que ele gritou mesmo? Deus meu, por que me desamparaste? Aí você pensa, não é, irmãos, Deus não abandonou Jesus na cruz, não é isso que quer dizer. Não, é isso que quer dizer sim. Deus abandonou Jesus na cruz. Por quê? Porque ele não morria. E então, quando Deus Pai se retira, a morte, que é um espírito e tem um império, um trono e dominações, ela olhou e falou assim, mais um. Então a morte foi e matou Jesus. A morte foi e recolheu a alma de Jesus. Jesus dá um brado e diz assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja que ele não se entregou para a morte, ali o espírito para a morte, mas ele entrega o espírito ao Pai, mas a alma vem e recolhe a alma dele, matando o corpo dele, matando ele ali. Quando a morte mata Jesus, ela peca, porque ele era justo, ele era santo. A Bíblia fala que da boca dele nunca se achou engano nenhum. Quando ela mata Jesus, ela peca. E todo aquele que pecar, morrerá. A morte pecou, a morte cometeu um pecado, a morte pisou na jaca. Quando ela percebeu, já era tarde, foi o pecado dela. Então, nesse sentido, Jesus Cristo continuou santo na terra, Jesus Cristo continuou santo na morte, Jesus Cristo continuou intacto, e a morte foi quem pecou, e Deus então cria o lago de fogo, que é a segunda morte, aonde o anticristo, o Satanás e a morte, a besta, vão ser lançados vivos lá. Ninguém disse glória a Deus? Você tem noção do que está escrito? Que aqueles que agora estão em Cristo, nova criatura é? Já passaram da morte para a... E a morte não mais terá domínio sobre ele. A morte não pode dominar a tua vida, porque a semente da fé, a semente da vida, o próprio Cristo habita na tua vida. Quem é que mata Jesus? Se Jesus está na tua vida, a Bíblia diz que a única coisa que acontece é cumprirmos a ordem natural por conta da carnalidade. Vamos morrer sim, se até lá Jesus não voltar. Vamos morrer sim, mas o que é que está escrito no texto? Não é mais o domínio da morte que vem buscar a tua alma. São os anjos de Deus que te levam para a glória de Deus. Tem medo da morte? Não precisa mais ter medo da morte. Oh Jesus, Hebreus. Nossa, aí se eu for estender isso aqui, vocês vão ficar doidão comigo. O texto de Hebreus diz assim, eu acho que é Hebreus 2, ali no finalzinho, que Cristo então veio para livrar todos aqueles que estavam com medo da morte. Olha só, diga assim comigo, ele assumiu os meus pecados, na forma, na semelhança de homem, mas nunca pecou. Diga assim, quem pecou contra ele foi a morte. Diga assim, a morte perdeu o direito de reinar. Ela tem que ser destronada. Eita glória. Volta para Colossenses, fazendo um favor, agora o capítulo 2. Então nele foram criados tronos, dominações, principados e potestades. Foi ou não foi? Existem as regiões celestiais, sim ou não? Existem coisas além dessa terra, sim ou não? Pastor, você acredita em extraterrestre? Sim, exatamente, porque não são dessa terra. Amém? Isso é uma coisa óbvia, mas não é esses ET que eles mostram em filme, tá, gente? Brincadeiras à parte, Deus abençoe, glória a Deus. Vamos, vocês estão bem, Colossenses capítulo 2.
Aleluia. Versículo 1 diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos de toda a plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Nem a morte entendia Cristo. Cristo era mistério para todo mundo. Aleluia. Amém? Em quem estão escondidos o quê? Todos os tesouros da sabedoria e da ciência, da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, é o Cristo que habita em nós. Olha só que coisa mais linda. Aí vamos continuar, versículo 4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por quê? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Versículo 12, isso é importante. Sepultados com ele nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então o nosso batismo representou o que também? A nossa morte para o pecado, a nossa morte para o nosso eu, a nossa morte literalmente no mundo espiritual, para que a morte já viesse uma vez sobre a nossa vida, e ela já veio, quando? No batismo. Só que agora, por conta do batismo de Cristo, ela não tem mais direito sobre os que estão batizados em Cristo. A morte não reina mais na vida do fiel. Vocês estão entendendo? Ah, eu vou morrer agora. Ah, beleza, morre, mas na verdade você não morreu, você só deixou o corpo. Porque você não vai mais para o abismo, você não vai mais para as trevas exteriores, você vai para a glória de Deus, amém? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, o que ele fez? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15. O que ele fez então? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Fica aí. O que é você despojar alguém? Diga assim comigo, é você arrancar as suas patentes. Você sabe que quem serve o exército, existe um superior tribunal no exército. Então, quando qualquer soldado, qualquer militar do exército, ou qualquer pessoa de cargo muito importante no exército, comete um crime contra a nação, ele é levado ao tribunal. Quando ele é julgado e condenado, o que acontece com aquele general, por exemplo? Vamos pegar um general. General tem muitas honrarias, muitas patentes, tem muitas estrelas que representam as suas honrarias. Tem ou não tem? O que acontece com ele? Quando ele é condenado, vai então os superiores dele e tira dele as suas patentes, tira dele as credenciais dele e coloca ele na cadeia para que ele pague tudo que ele tem que pagar. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o livro de 1 Pedro diz assim: por isso Jesus Cristo desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Apocalipse 1 diz: eis que eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno.
Paulo disse: recebi do Senhor o que também vos ensinei. Lá no texto da Santa Ceia, o que é que ele está dizendo para nós? Que Cristo mostrou para ele a cena de quando Cristo foi vitorioso, arrancando dos principados e potestades as suas patentes, as suas credenciais. Qual é o detalhe? Publicamente. Escuta aqui. No mundo espiritual, nas regiões celestiais, Cristo morreu. E quando ele foi levado ao inferno, ele não tinha o direito de estar no inferno, porque ele era justo. A morte pecou, então a morte foi condenada. Tem um livro chamado, esse não está no cânon bíblico, mas ele é um livro muito legal de ler, muito poderoso. O livro de Nicodemos. Se vocês puderem baixar esse livro, pode baixar e ler, eu indico. O livro de Nicodemos, o Evangelho segundo Nicodemos. Amém? Nicodemos é aquele que encontrou com Jesus em João 3. Amém? Então, nesse livro, os principados do inferno, diz o seguinte, que Apolion, Abaddon, os demônios que tem lá, disseram assim, chegaram às hostes: está chegando mais um morto aí. Está chegando mais uma alma. Abram os portões. Quem é? O nome dele. Põe no registro. Jesus Cristo. Alguém? Quem? De Nazaré? É, o Nazareno. Aí Apolion diz que dá um brado para o diabo e fala assim: Satanás, esse Jesus Cristo, quando estava na terra vivo, ele liberou uma palavra lá, dizendo assim: Lázaro, sai para fora. E a palavra dele lá na terra produziu um terremoto tão grande, saiu uma ordem, sei lá de onde, que vieram todo mundo bater nas portas do inferno, mandando a gente abrir os portões e arrancar Lázaro daqui, porque ele chamou Lázaro lá de volta. Quantos se lembram que 4 dias Lázaro estava morto e Jesus Cristo chamou ele para a ressurreição? Segundo o que está registrado, eu acho muito interessante essa história e creio nela, porque o texto diz que Cristo desceu ao inferno. De livro de 1 Pedro fala que ele desceu no abismo e pregou aos mortos. Escuta isso aqui. Satanás, se a palavra dele tremeu tudo aqui ao ponto de ninguém resistir ao fogo, e a gente teve que liberar o cara daqui para ele ressuscitar lá em cima, se a palavra dele causou tudo isso aqui, imagina ele aqui agora. Imagina ele aqui agora. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? E para que se cumprisse a profecia, a Bíblia diz, lá em Gênesis, serpente, vai nascer um aí da semente da mulher, esse é meu filho, que vai esmagar a tua cabeça. A Bíblia diz que Jesus Cristo pisou na cabeça da serpente, publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Nas regiões celestiais, todo mundo parou para ver o que aconteceria no inferno, porque os céus estavam todo mundo olhando para ver o que acontecia na terra quando ele estava vivo. Agora ele desce para o inferno, fica todo mundo prestando atenção para ver o que acontece no inferno. A Bíblia diz que Jesus Cristo, junto com os seus santos anjos, destronou as patentes do diabo. E deles triunfou, despojou os principados e potestades, os expôs. O que é exposição? Você tem loja. O que é uma exposição? É a vitrine. Todo mundo que passa na rua olha para a vitrine. Nossa, que legal a roupa, olha que legal o manequim, olha que legal. Vitrine. No mundo espiritual, Jesus Cristo colocou o diabo numa vitrine para mostrar: olha o que eu faço com ele a partir de agora. Vem cá, Satanás. A pergunta que eu faço é: será que Satanás veio andando? Livro de João, mais um detalhe para vocês. Vieram prender Jesus, não vieram prender Jesus? Diga glória a Deus. Bata a palma para Jesus.
É porque para alguns está difícil ficar acordado, mas o assunto é poderoso. Está gravado isso aí? Já está transmitindo? Depois transmite? Depois vocês vão pegar esses detalhes. Amém? Pode ler, pode assistir de novo depois. A pergunta que eu faço é: será que Satanás veio andando em pé diante de Jesus? Porque lá em João, quando foram prender Jesus, ele estava orando, gotejava gotas de sangue. Foram prender Jesus, Judas vai trair ele com um beijo. Não é assim? As pessoas, Jesus se antecipa e fala assim: a quem vocês buscam? A quem buscais? E eles falaram: a Jesus de Nazaré. Jesus fala assim: sou eu. O que é que a Bíblia diz? O que é que está escrito sobre o que aconteceu? Todos eles caíram. Se a palavra de Jesus dizendo sou eu ou eu sou, não pôde segurar aqueles homens de pé. Por isso é que eu falo, será que Satanás veio andando para Jesus? A Bíblia diz que ele pisaria na cabeça da serpente, e serpente rasteja. Chegou na presença de Jesus, rastejando. Imagina, Apolion, Abaddon, Zé Pilintra, Preto Velho, Maria Mulambo, como é que, Sete Flechas, esses diabos que acham que são poderosos aí, vocês não sabem, mas a Bíblia diz, todos eles foram humilhados na presença de Jesus. Põe essa porcaria no mudo, amém? Presta atenção nisso aqui, volta para mim, silêncio. Então, Jesus Cristo veio e pisou na cabeça da serpente. Que jeito? Pública exposição. Satanás está exposto à vergonha e à derrota. Então, olha agora para Romanos capítulo 5. Quem entendeu como Jesus venceu a morte? Porque quando se pregava na igreja, e a gente ouvia, e Jesus Cristo venceu a morte, irmãos, e glória a Deus, eu não ficava contente, porque eu queria saber que jeito. Eu queria saber como. Eu não estava satisfeito em glorificar a Deus apenas porque o pastor estava pregando e gritando: e Jesus venceu a morte, glorifique a Deus, aleluia, participe da Santa Ceia, coma do corpo de Cristo, do sangue de Jesus Cristo, para você ter vida em você mesmo. Jesus Cristo venceu a morte, amém. Eu falei: mas como que ele venceu a morte? Chutou a morte, sai daqui, agora sou eu que reino. Porque Deus é justo e santo e legítimo, criou suas leis. Deus é santo, ele jamais iria passar por cima das suas próprias leis. Então a própria morte pecou dentro das próprias leis espirituais. Foi assim que ele venceu a morte, de maneira legítima. Oh, louvado seja Deus. Romanos capítulo 5, a gente já leu isso, mas eu quero frisar isso de novo, que agora nós reinaremos com Cristo em vida. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, reine em vida. Vamos lá? Romanos 5:17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, vão acontecer o quê? Reinarão em vida por um só. Jesus Cristo frisa isso: reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida. Irmãos, preste atenção nisso em nome do Senhor Jesus. Você vai ser arrebatado, você vai ser, aleluia, glorificado. Vai acontecer toda essa bagunça que nós falamos ontem, do anticristo, das guerras e dos prejuízos sobre esta terra. Escute isso aqui: só que se você for fiel até ao fim, você receberá um corpo igual ao corpo de Cristo Jesus. Qual é o detalhe? A quem agora pertencem os tronos? Existe um trono preparado para mim e para você. Existe um trono, irmãos, preparados para a gente. 1 Coríntios capítulo 6. Livro da frente, 1 Coríntios capítulo 6. Oh, Jesus. Aleluia. Aqui estava tendo um problema que era o seguinte. Tava tipo assim, eu comprei lá na loja do irmão. Fica aqui.
Comprei lá na loja do irmão, e aconteceu que eu tive um problema financeiro e eu não paguei ele. Quando eu não paguei ele, eu fiquei devendo para ele. Aí ele ficou chateado comigo. Pô, pastor mó caloteiro, mano. Aí, você quer saber de uma coisa? Negócio é negócio, amizades à parte, né? Amizade, negócio à parte. Eu vou colocar o pastor na justiça. Aí ele foi lá e me colocou na justiça. Olha o texto. Irmãos, é só um exemplo, tá? Eu não estou devendo nada para ele, não. Ousa algum de vós, tendo algum negócio, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Continua. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quem é que tem poder de julgar se não for um juiz? Existe uma autoridade na tua vida, na minha, na nossa, na vida da igreja, que a igreja ainda não conhece direito. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Sabe aquele demônio que apareceu na minha casa, que eu acabei de contar para vocês aqui? Nesse dia eu quero falar, Senhor, eu quero aquele, traz ele aqui. Tem um outro, tá? Tem um outro, esse foi muito grandão, um demônio muito grandão, que também eu tive uma experiência com ele. Eu vou falar assim nesse dia. Por que, irmãos, que eu vou falar nesse dia? Porque eu não vou estar igual eu estou aqui. Eu vou estar revestido da glória. Eu vou falar assim, Senhor Jesus, você lembra na data tal, mais ou menos, não sei a data certinho, mas lá aconteceu assim, assim, assim. Você traz ele, Senhor, manda os teus anjos buscar, fazendo um favor. Eu quero sentar nesse tribunal e julgar esse cara aí. Quem é, Rafa? Senhor, é aquele que me fez tropeçar, me fez cair, aquele que me assolava com tentações, que eu não consegui libertação, lembra? Graças ao Senhor, pelo seu sangue, o Senhor me libertou. Mas esse foi o que mais me atormentou na vida. Daquele pecado oculto, daquele pecado escondido. Esse daí, eu quero esse daí. Ele me atormentava, agora sou eu que quero conversar com ele. Pera, Rafa, pastor, você está viajando na maionese, isso aí não existe. Está escrito ou não está? Está escrito ou não está? A questão é, a gente foi muito doutrinado que vamos para a glória, aleluia, eu estou na glória, aleluia, aleluia, obrigado Jesus, santo, 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 santo. Cadê o rio da vida? Amém, se não é agora, amém, santo, 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 bodas do cordeiro. Senhor, cadê as bodas? Calma, você vai reinar, calma meu filho. Mas a gente acha que a gente vai ficar de joelhos adorando, adorando, adorando. Não, queridos, sabe, eu não sei qual é a área que você ocupa na vida. Por exemplo, eu estava conversando com a Érica, com o Humberto, eles trabalham em órgãos públicos, né? Órgãos públicos. Você, na sua área, você se acha burro ou você se acha inteligente? Irmã, o que você faz, assim, de profissão? Você tem uma profissão? Você tem pós em psicologia, então, técnica em contabilidade, formado em ciências contábeis. Você tem pós em psicologia, então você fez psicologia e fez pós em psicologia. Beleza, você tem graduações. Escuta isso aqui. Quando a Bíblia fala sobre graduar, sobre chegar lá, né? Beleza, são as suas patentes terrenas, louvado seja Deus. Então significa que você tem autoridade para falar nesse assunto, autoridade para ensinar nesse assunto, falar sobre isso, resolver problemas concernentes a esses assuntos. É credenciada pelo CRC e tudo mais. O Conselho de Psicologia é o quê? Conselho Nacional CN, esqueci. Não. Beleza. Então, ela tem credenciais que habilitam ela, que tornam ela uma autoridade no assunto. Então, se ela for na prefeitura e falar assim, eu quero exercer o meu direito, então tá aqui, eu quero abrir, tá o meu CNPJ, eu quero que vocês liberam, né? Ela vai ocupar uma cadeira no escritório dela, ou qualquer escritório, porque ali será o trono dela, na responsabilidade dela de atuar naquelas áreas. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Vocês mexem com fazenda, vocês têm propriedade para falar do assunto de fazenda. Vocês mexem com construção civil, vocês têm propriedade para falar de assuntos de construção civil. Eu não entendo de medida, quanto que vai de cimento, cal e areia e pedra para um concreto bem feito, assim, eu não tenho nem noção disso daí. Só que vocês são autoridades nesse assunto. Vocês estão entendendo isso? Lá na glória, escuta isso aqui, queridos, receberemos credenciais, sentaremos em grandes escritórios, em grandes palácios, nós nas regiões celestiais teremos as nossas credenciais pelo sangue de Cristo para julgar as nações. Hoje eles governam sobre a terra, mas debaixo de uma influência que ainda é satânica, porque a igreja ainda está marchando, conquistando o território. Mas no dia da transformação, é uma maneira legítima de reinar. Por quê? Porque não seremos transformados em espírito, receberemos um corpo glorificado em espírito, teremos um corpo. Então, por isso que seremos legítimos na terra. Por isso que Jesus tem legitimidade no céu e legitimidade na terra, porque ele tem as credenciais da terra, porque ele veio em carne. Por isso que Deus não vai julgar o mundo. Quem é que vai julgar? Jesus Cristo, juntamente com a sua igreja. Isso está escrito em João capítulo 5. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho do homem o poder de todo julgamento. E eu, como Pai, assim faço, também não julgo ninguém, mas as minhas palavras hão de julgar no último dia. Porque eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Mas as minhas palavras julgarão. Nós não vamos também julgar fora da palavra. Nesse dia, Jesus Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos, concederá para nós o direito de julgar como ele mesmo julga. Pela palavra. Irmãos, você vai mandar nos céus e na terra, abaixo, lógico, da graça de Deus, do poder de Deus, junto com Deus. Vale a pena ficar salvo ou não vale? Uau, né? O pastor Cirilo fala isso, né? Uau, aleluia. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, a gente fez uma virada assim, falamos do Apocalipse um pouquinho e não consegui entrar no Apocalipse. Você acha que a Bíblia tem coisa para a gente ver ou não tem? Glória a Deus. Irmãos, então, deixa eu ver aqui. 11h09. O que vocês querem fazer? Hã? Você precisa partir. Quem mais precisa partir? Todos precisam partir? É? Todos precisam partir. Então deixa eu só mostrar alguns textos na tela para vocês, para não tomar tempo. Diga assim, eu vou reinar com Cristo. Então aqui na terra, a Bíblia fala que nós julgamos as coisas mínimas. Eu devo até suportar, glória a Deus, os irmãos que pecam contra mim e que devem para mim. Agora, se você deve, seja um bom pagador, tá bom? Faça seus negócios lá e fala, não, eu te pago, irmão, 10 vezes sem juros. Não. Se você deve lá para a moça da trufa, a moça do guardanapo, R$5, R$2, pelo amor de Deus, paga essa abençoada que ela precisa disso aí. Paga o irmão se você comprou lá na loja do irmão. Apocalipse, vamos começar assim, ó. Capítulo 22, versículo 4. Não, capítulo 22, versículo 1 até o 4. Vocês vão ler comigo, sim ou não? Amém? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Haverá nações, haverá mundos, amém? Haverá uma nova criação, glória a Deus. Uma vez por mês subiremos para Nova Jerusalém para adorarmos, amém? A coisa mais linda que vocês vão ver agora, versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Diga assim comigo, estou vendo 2 tronos. Diga assim, o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, aleluia. Versículo 4, a coisa mais linda que poucas pessoas explicam, e verão o seu, meu Deus.
As pessoas usam só o Antigo Testamento para dizer assim: ninguém nunca viu a Deus, ninguém verá. Estou dizendo para vocês, Deus, nós veremos o rosto do Senhor, porque está escrito. Está escrito? Então eu creio. Amém? Antigamente falava: ninguém viu Deus não, irmão, ninguém viu Deus, ninguém viu. Pelo amor de Deus, vamos ler Bíblia, amém? Glória a Deus. Oi? Exatamente. O capítulo 21, versículo 3, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Oh, aleluia. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A gente acabou de ver no versículo 4 que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Tem gente que acredita numa filosofia cristã assim: Deus vai colocar a nossa memória no esquecimento. Você não vai se lembrar disso ou daquilo, não vai se lembrar do sofrimento passado, você não vai se lembrar do sofrimento. Na verdade, você não vai se casar. Você quer falar? Tá, então vamos lá, exatamente. Lá no julgamento tem um memorial, né? Mas quem é que vai julgar a terra? Nós. A questão é: existem dois tipos de julgamento: o julgamento da igreja e o julgamento dos ímpios. A igreja foi julgada aonde? Oi? Não tem problema se errar. A igreja foi julgada na cruz, porque Cristo e a igreja são um só. Ele é o cabeça do seu corpo. Onde é que está o nosso julgamento? Em Cristo. Cristo morreu pelos pecados. Nós também, quando fomos batizados. Agora vivemos com Cristo. Qual é o julgamento da igreja? Salvação e herdar as promessas. Esse é o julgamento da igreja. E aí receberemos os galardões. Amém? Receberemos o galardão, as autoridades. Então, não vai passar em quem é salvo, não vai ter telão contra pecados que a pessoa cometeu. Só que agora, os ímpios sim, passarão pelo grande trono branco, o juízo de Deus. Então, quando você lê lá, acho que em Zacarias, sobre o memorial diante de Deus, o telão, opa, peraí, não senhor, mas eu sou merecedor de entrar. Não, não é não, olha só como é que foi tua vida. Aliás, quem é que vai estar ajudando no julgamento? Eita glória, é assim que vai ser. Mas qual que é o detalhe? O que eu quero dizer é: você viu que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima? É verdade, está escrito. Mas o que as pessoas pregaram? Irmãos, lá não haverá lembranças. Não haverá lembranças das coisas passadas. Aí você pensa: não, mas porque está escrito isso no Antigo Testamento? Pega texto e contexto, para você não cair em pretexto de heresia. Era toda dor e sofrimento que eles passaram. Agora, quando eles retornassem para a terra lá de Israel deles, a terra voltaria a manar leite e mel e não haveria mais necessidade. Ao ponto de vai ser tão gostoso que eles não vão mais ficar se lembrando do que passaram, de tanta alegria que eles vão ter. Aí Jesus Cristo dá esse exemplo como dores de parto, e o apóstolo Paulo ratifica isso que Jesus falou como dores de parto. O que são as dores de parto? Quem aqui é mãe? Levanta a mão, diga glória a Deus. Amém. Normalmente, hoje tem a cesárea, né? Mas antigamente era tudo no parto natural. No parto natural são contrações e dores. Tem gente que fica em trabalho de parto só 24 horas ou menos. Tem gente que já ficou 3 dias em trabalho de parto. Não sei se já ficaram mais, mas eu já ouvi falar de 3 dias de trabalho de parto. Gente, é muita dor, é muito sofrimento. Aí a Bíblia diz assim: você percebe que depois que nasce, a mulher fica tão alegre e tão feliz nos próximos dias, que ela já nem se lembra das dores de parto, já ficou para trás. Pela alegria, escuta assim, pela alegria de ter concebido. Irmãs, 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, aquele toquinho de gente correndo na sala, não tem uma música assim, legal a música? Depois lá de 2 aninhos, você vê aquele bichinho tão gostosinho, sabe? Aquela criança,
Aí você fala, meu Deus do céu, a alegria de ter, a alegria de ter. Agora qual é o detalhe? Você lembra das dores de parto? Lembra. Só que a tua alegria é maior? É. Então Deus, Ele não vai tirar a memória sua do que você viveu aqui. Por quê? Porque senão não tem sentido. Pergunta para mim, Jesus está lá reinando. Ele se esqueceu da cruz? Ele se esqueceu do que Ele passou para pagar o preço por nós? Nunca! Por isso a igreja continua pregando, o sangue de Jesus tem poder. Eu sou salvo pela cruz de Cristo, porque é na cruz de Cristo que está o nosso poder. O apóstolo Paulo falou assim, se vou me gloriar, me gloriarei na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, mesmo que passou pela salvação, não esqueceu da cruz de Cristo. Aí diz assim, mas lá não se casam nem se dão em casamento. Tá, e daí? Isso vai fazer referência para você se esquecer de quem é o teu marido? Não está escrito que você vai se esquecer do teu marido. Não está escrito que você vai se esquecer da sua esposa. Jamais. Só que lá não se casam e nem se dão em casamento. Qual que é a diferença? Eu vou perguntar para os casados. Não tem criança. Você faz sexo todo dia? E tem dia que você nem pensa nisso e nem quer. Irmãs, você faz sexo todo dia? Não. E tem dia que você nem está aí para o sexo. Só quis comer, beber, trabalhar, tomar um banho, ficar zen, conversar, deu um beijinho de boa noite e falou, glória, Deus te abençoe, meu amor. Não é assim que acontece? Por quê? Porque tem hora que o teu corpo não tem necessidade disso. Louvado seja Deus por isso. Então, qual que é a diferença desse ambiente? Que às vezes você não precisa de suprir essa necessidade para aquilo que está lá em cima. Vai ser tão gostoso quanto você está aqui agora, porque nem sexo você estava pensando. Quanto maior a santidade que a gente vai estabelecendo na nossa vida, pela graça de Deus, exatamente isso. Menos desejo pelas coisas terrenas a gente tem, inclusive pela relação conjugal, pelo sexo. Não é que você deixa de amar, de forma nenhuma. Mas aí entende que você está no fogo, porque você é carnal. Aí você fala, oxe, chegar em casa hoje eu quero pegar meu marido e vou acabar com ele. Ô, glória! Já aconteceu esses pensamentos com vocês, né, meninas? Graças a Deus. E se não aconteceu, orem para acontecer. Tem que saber respeitar. Só que aí tem uma regra lá em 1 Coríntios capítulo 7. Os solteiros têm que se abster do sexo para preservar o corpo em santidade. Os casados devem fazer o máximo de vezes que conseguir. Por quê? Para não deixar o teu parceiro no meio do fogo, cobiçando as outras por aí. Ele tem você, por que você vai trancar a periquita? Não pode. Oi? E o inverso, agora presta atenção. Vamos para o texto. O texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, quantas coisas que me escrevesses acerca do casamento, seria bom que o homem não tocasse em mulher, seria bom que a mulher não tocasse em homem, mas por causa da prostituição, ou seja, do fuque-fuque, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. Amém? Versículo 2. Portanto, não vos defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, para vos dedicardes à oração. Então, defraudação no casamento é pecado. Você negar deixa eu falar mais bonitinho. Você negar a vida conjugal para tua esposa é pecado, homem. Pastor, mas eu estou cansado. Problema seu, rapaz. Vai tomar um banho, faz umas flexão, agita o sangue, olha para ela e fala, amor, dá uma dançadinha aí para mim, que daqui a pouco esse troço levanta. Porque se ela está no fogo e quer, você tem que namorar, meu jovem. Dá uma esfregadinha para ver se esse troço não levanta. Larga a mão de ser covarde. Quem está falando isso? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, 2, 3 e assim por diante. E a mulher a mesma coisa, porque tem mulher que tem um libido lá embaixo. E aí ela pode ver o barrigudinho lá, que o saquinho está até sumindo, nem consegue ver mais a barriguinha de cemitério. Ela fala, Jesus amado, foi com isso aí que eu casei? Né? Tipo assim, eu tô brincando, mas eu sei que não é assim que acontece. Mas quando tem amor, isso não faz importância, vocês sabem disso. Agora presta atenção, irmãos, quando é o marido que fica negando, a Bíblia fala assim que você está cometendo um pecado, porque você vai colocar a tua mulher em problemas. Está escrito, sei lá se ele já colocou na tela, mas beleza. Vocês entenderam isso? Então, voltando ao ponto, na eternidade, tem dia que você está assim tão zen, tão tranquilo, e quanto mais em santificação você está, menos desejo dessas coisas você tem. Mas você tem que se lembrar que você ainda não foi para o céu não, viu? Você já foi para o céu? Ainda não, então essa hora não chegou, tá? Então façam sexo
a torta e a direita, o máximo que vocês conseguirem. Glória a Deus! Então faz um voto hoje. Senhor, a partir de hoje eu vou mudar essa situação da minha vida, se o negócio tá feio aí com problemas. Amém, gente? Tá meio parado, vamos